Hoje, a extrema-direita não faz oposição ao Lula, faz oposição ao país. E se eu for candidato a governador, for para disputar, é para valer, eu vou participar das eleições municipais de Cariacica em 2028. Falso patriota, porque onde já se viu um deputado ir a outro país e articular sanções contra a sua própria pátria? Estamos começando mais um CNB Cash. E aí, Nobinho, como é que você tá, meu irmão? Tô bem demais, graças a Deus. Mais um programa. E aí? Hoje nós estamos aqui com o deputado federal Hélder Salomão. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Juliano. Obrigado, Nobinho. É um prazer conversar com vocês. Tenho certeza que a conversa vai ser interessante. Vai ser, com certeza. Sem Pessoal, dúvida nenhuma. antes de mais nada, você que tá assistindo a gente aí, tá gostando das entrevistas, tá acompanhando, tô vendo lá bastante comentário. Queríamos agradecer a audiência, não é isso, Juliano? Mais uma vez agradecer a audiência. Muito obrigado. Muito Continue obrigado. interagindo conosco. Gostou? Curta, comenta, compartilha. Discorda de alguma coisa? Com toda educação, vai lá e coloca a sua posição. Ah, não gostei, Aqui é ponto. democrático. Nosso programa, vocês já estão acostumados com isso. Fica à vontade, a sua participação é fundamental no nosso canal. Aperte o sininho para receber as notificações das próximas entrevistas e curta, compartilhe, comenta, não é isso? E agora é aquela hora, né? Vinheta na tela. Vai! Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil. Você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir para você que está em casa aí, primeiro agradecer, né? Mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Voltamos, pessoal. Estamos aqui com o Hélder Salomão. Gente boa demais. Me impressionei até que o cara chegou aqui todo atlético, magrinho, falou que é corredor, né? É bom você que está aí assistindo. O nosso programa aqui, ele tem uma característica que é o seguinte: a gente traz a pessoa para desmistificar. A gente, às vezes, vê ele lá naquela posição, deputado federal, tudo mais. É uma pessoa normal igual a gente. Vamos bater um papo aqui, conhecer mais. Hélder, tudo bem, meu amigo? Obrigado por você ter vindo aí. Toca aqui. Corredor, você tava falando antes, a gente tava batendo um papo aqui. Vai correr a 10 milhas, garoto? Vamos começar assim, né? Política depois. É isso. Vamos no pessoal. Não, vamos sim. Eu vou correr as 10 milhas do garoto. Estou me preparando para isso. Eu sempre gostei de corrida de rua e durante muito tempo eu pratiquei, né, atividades físicas e gostava de correr. Só que depois, em virtude da minha militância política, acabei relaxando um pouco. Há cerca de um ano, eu voltei a praticar atividade física regularmente. Estou fazendo, né, academia, musculação. Boa. E estou voltando às corridas de rua. Participei já da Corrida da Penha, Pô, legal. 7 quilômetros. Depois participei da Corrida da Estiva aqui em Vitória, 10 quilômetros. Ó, Nos últimos dias eu participei da Corrida da Cooperação, da OCB, do cooperativismo, mais 7 quilômetros. E a próxima, né, é o desafio maior, 16 quilômetros. 16 As 10 milhas, garoto. É. E estou aí firme, né, cuidando da saúde e também, obviamente, fazendo algo que me dá muito prazer. Porque a atividade parlamentar, política, é muito pesada, né, gente? É a Brasília, chega aqui no Espírito Santo, tem que viajar aos municípios do interior, tem a família, tem tudo, e a gente precisa, né, se cuidar. E eu também, né, e assim, agora o interessante, né? Eu, quando for nessas corridas, o meu adversário sou eu mesmo. Eu quero chegar no final da corrida, é isso. Então, eu estou conseguindo até aqui, agora, o próximo desafio é correr os 16 quilômetros da 10 milhas, garoto. boa ideia. Não, eu vou ver se eu carrego o Juliano para correr uma dessas. Juliana, Não corre. vamos junto, cara, Pô, vamos lá. vamos lá, rapaz. Ó, exemplo aqui. Tá com quantos anos, Hélder? Eu estou com 61 anos. Rapaz, você tá garotão, bicho. Tá bem, Tá bem, bicho. cara. Mas eu Tá bem. agradeço o elogio, mas eu tenho que, Bem, tenho tá que me forte. cuidar. Tô É isso aí. firme. Corrida é um negócio que, bicho, é uma luta você mesmo, né, É. cara? Você vai correndo ali, aquele estresse de cansaço, você, porra. Nobinho gosta, Nobinho gosta. É superar limites, né? Eu corri. aquela de São Paulo, Eu a corri a São São Silvestre esse ano. Eu não rapaz. cheguei a tanto ainda. Não, mas aqui, vou te dar uma curiosidade que você não sabia. Ah. Todo mundo, quando eu falo isso, o cara não sabe. A São Silvestre, a quilometragem é menor do que a 10 milhas, garoto. Sim, acho que são 11. 15 quilômetros. 15 quilômetros, né? A 10 milhas, garoto, são 16 quilômetros e 90 metros. Eu costumo de botar o 90 metros, que
faz diferença nos dias Vai, de vai. Ô, Juliano Nobi, quando você está chegando, 1 quilômetro parece 10 quilômetros, porque você já está cansado. Mas, enfim, mas também é a disciplina para você se superar. E de você. Então, eu trabalho assim. Quando eu vou participar de uma corrida de rua, como eu participei da Estiva, 10 quilômetros, agora recentemente, no mês de julho, eu falei: será que eu vou, né, bem até o final? E fui. E cheguei no final, assim, muito bem, mas assim, pensando: o meu adversário sou eu mesmo, eu tenho que me superar. Eu não. É só se eu concorrer para, né, como o governador está fazendo aí, primeiro lugar para governador, ou para deputado federal, né? Ou para deputado federal, porque senão eu não vou concorrer com ninguém, eu vou concorrer comigo. É isso mesmo. O governador tem corrida direto, encontra com ele direto. Tá de Ele- parabéns. Ele estava na corrida da Essa daí. Penha, que eu participei, Penha. e na última da cooperação também. Não vou isso aí. perguntar se ele chegou na frente de você, não, porque Não, ele já tá correndo há muito tempo. Não, mas na corrida da Penha, ele chegou na minha frente. Na corrida da cooperação, eu cheguei na frente. Tá bom. Isso aí. Muito bom, muito bom. E a família? Esposa, Família, isso filho, aí. você consegue dar um passeio? Conciliar. Claro. Olha, bom, primeiro assim, eu sou natural de Colatina. E onde eu nasci não é mais Colatina, é Governador Lindenberg. É o município mais novo do Espírito Santo. Foi emancipado no final da década de 90. Meus pais moram lá, meu pai é um trabalhador rural, tá agora com 85 anos, minha mãe é costureira e tenho mais 3 irmãos, né? Uma irmã e 2 irmãos. Eu saí de casa, não porque briguei com os pais, viu? Saí de casa combinado com os pais para vir para Cariacica, morar na casa dos meus tios e avós para estudar. Isso eu tinha 10 anos. Então, há 51 anos, quase 51 anos, faz agora em fevereiro, eu saí de casa para estudar e acabou que eu fiquei por aqui, né? Então, estudei aqui, iniciei minha militância no grupo de jovens da Igreja Católica, na comunidade São Pedro de Bela Aurora, depois da Associação de Moradores, depois me formei em filosofia. Tem uma particularidade que pouca gente sabe, eu estudei para padre, né? Onde? Sério? Sim, eu fiquei 3 anos no seminário, né? Então eu entrei com o objetivo E depois descobri que eu não tinha vocação para o celibato, né? E por isso que saí do seminário, casei com a professora Vera, e hoje eu tenho, né, 2 filhos, uma filha e um filho, a Sofia, de 21 anos, que está cursando odontologia, está no 6º período, e o Pedro, que está fazendo ciência da computação, está também no 2º período. E, assim, constituí família em Cariacica, moro em Cariacica até hoje, moro no Alto Dona Augusta, em Campo Grande. Fui vereador de Cariacica, depois deputado estadual, depois prefeito de Cariacica, 2 mandatos. Foi a maior missão da minha vida. E hoje deputado federal no 3º mandato. Mas assim, a minha família é de origem muito simples, né? São descendentes de italiano que vieram para o Brasil em 1880. Como eu disse, meu pai é um trabalhador rural, minha mãe costureira, mamãe está com 82 anos, papai com 85. Meus irmãos trabalham na roça, né, numa pequena propriedade, lá em Governador Lindenberg, né? O Ivan e o Valtinho trabalham na roça, minha irmã mora lá também, então só eu que moro aqui em Cariacica, na Grande Vitória. Eles continuam morando lá no mesmo lugar onde eu nasci, em Governador Lindenberg. De vez em quando a família vai toda lá Eu ia visitar. perguntar agora. Eu, inclusive, irei agora para o casamento da minha sobrinha. Olha, que beleza. Quando esse podcast estiver no ar, eu possivelmente já terei ido ao casamento agora nesse sábado, né? Legal, pô, top Casamento da minha demais. sobrinha. E às vezes eles vêm aqui. Então eu tenho uma relação muito, muito grande com a minha família, tenho um orgulho danado dos meus filhos, da minha esposa. Enfim, eu também sou professor, né? Sou professor de filosofia. E a minha esposa é professora de educação infantil. Tá Legal. explicado por que você cuidou tão bem da área de educação lá em Cariacica. Até porque se não cuidasse, a esposa ia puxar a orelha, né? Com certeza. Ela acompanhou de perto, né? E agora o interessante, né? Durante o meu período, ela era professora, agora acabou de se aposentar, mas ela era professora já foi professora de Vitória, né?
da rede estadual e de Cariacica. Então, na verdade, quando eu fui prefeito, ela trabalhava na escola. E as pessoas, vem cá, mas quando você assumir, ela vai continuar trabalhando na escola? Pois os 8 anos que eu estive como prefeito, ela continuou trabalhando na sala de aula, na escola do município. E os meus filhos eram alunos da rede pública municipal. Caramba, Durante o bacana. período que eu fui prefeito, os meus filhos estudaram nas escolas, na escola Ana Lúcia, em Itaquari, o Pedro estudou lá, no CEMEI, e a Sofia estudou no Jesus Menino, depois o Pedro também estudou no Jesus Menino, lá em Campo Grande, e no Estélida Disto, que também fica em Campo Grande. Então, meus filhos estudaram nas escolas em que a prefeitura administra as escolas municipais. E eu era o prefeito. E a minha esposa trabalhava na sala de aula. E ela dizia assim, olha, ele é o prefeito, eu sou a professora. Então, vamos separar as coisas. Ela é muito tranquila com relação a isso. Uma pergunta que eu costumo sempre fazer para todo mundo aqui. Você, quando veio para cá com 10 anos, e você estava ali começando, trabalhando, né? Você já pensava em ser político ou foi depois numa fase da vida, assim, caiu no seu colo essa missão? Ou professor de filosofia também puxa um pouco para esse lado também, né? Nobinho, eu não tenho padrinho político e nem tradição política na família. Nenhuma, Entendi. Juliano. Nenhuma. Eu comecei a participar, como eu disse, do grupo de jovens, pastoral da juventude, Uhum. da comunidade. Então, eu comecei a participar também das atividades da paróquia Santa Maria Gorete, em Jardim América, depois da Arquidiocese de Vitória, associação de moradores. Depois que me formei em filosofia, né, comecei a estudar filosofia no seminário, quando eu me preparava para, né, imaginava que eu poderia ser padre, mas depois descobri que eu não tinha vocação para o celibato. Aí eu me formei professor, comecei a atuar como professor, dei aula no Salesiano em Vitória, no Sacré-Cœur, na Praia do Canto, e dei aula, né, nas escolas públicas também, Godofredo Schneider em Vila Velha, vivo encontrando meus ex-alunos, Talma Sarmento em Campo Grande, Terfina Rocha Ferreira, todas essas escolas, o antigo Colégio Campo Grande, em Campo Grande eu também atuei, e também entrei no sindicato dos professores, fui diretor do sindicato. Aí, nesse meio tempo, as pessoas começaram a dizer, Helder, você tem que ser candidato. Foi aí que eu despertei para a minha vocação política. Mas eu, sinceramente, não pensava. Acabou acontecendo por causa da minha atuação, da minha militância, e fui candidato a vereador e me elegi. Na primeira? Na primeira. Aí não, aí rolou aquela empolgada. Não tem como, né? Mas aconteceu uma coisa interessante. Terminou meu mandato, eu não concorri à reeleição. Todo mundo ficou assim, Helder, você fez um bom mandato, por que você não quis concorrer à reeleição? Porque eu queria estudar mais. Aí eu fiz 2 especializações, estudei mais. Só que me chamaram de volta para ser candidato, eu acabei aceitando, perdi uma eleição Eu perdi 3 eleições, na verdade, seguidas, depois que ganhar para vereador. Eu perdi para deputado federal, bem votado, tive a mesma votação que Luiz Paulo à época, que estava chegando, mas perdi a eleição. Depois fui candidato a deputado estadual, fui bem votado, perdi. Fui candidato a prefeito de Cariacica em 2000, perdi a eleição. Aí depois ganhei, perdi essas 3, mas aí ganhei 2002 para deputado estadual, 2004 para prefeito, 2008 para prefeito, 2014, 14, 18 e 22 para deputado federal. Então eu perdi 3 e ganhei 7 eleições na minha vida. É bom que a gente aprende Sim, com as derrotas e com as vitórias. é verdade. E as derrotas ensinam e também as vitórias. Eu diria que as derrotas, às vezes, ensinam mais do que as vitórias. Não, com certeza ensina mais. Mas deve ter... Mas tem 6 eleições que eu ganho seguidamente. Mas perdi 3 seguidas Mas também. quando você perdeu também, perdeu bem votado. Então Todas você via elas. que tinha possibilidade. Todas também. elas Você eu falou, perdi, assim... Perdi ganhando, é o que se diz na política, né? Tem quem perde perdendo, tem quem perde ganhando, tem quem ganha ganhando e quem ganha perdendo. Tem isso mesmo. Deixa eu aproveitar que você citou aí, né? Pulando o período de vereador, vamos falar do seu período como prefeito de Cariacica. Você fez uma gestão muito bacana, muito elogiada, muito bem avaliada, né? Eu me recordo. E em algumas áreas você investiu mais, assim, não sei se investiu mais, mas teve um destaque maior.
construiu muitas unidades de saúde, muitos CMEs, né, em Cariacica, pavimentou muita rua, teve também um estímulo aí à questão do empreendedorismo. Conta pra gente um pouquinho desse período, dos seus 2 mandatos de prefeito. Olha, Juliana, para mim foi a maior missão da minha vida. E eu considero assim que foi uma missão exitosa, porque Cariacica era uma cidade desacreditada, uma cidade dormitório, sem perspectiva de uma gestão pública com planejamento, com parceria, com investimentos fortes. É importante lembrar que antes de mim, nos últimos 30 anos, só um prefeito concluiu o mandato. O ex-prefeito Aloysio Santos, que hoje é falecido. Aliás, falecido desde 2007. Em 30 anos, só eu e ele concluímos o mandato. Teve cassação, afastamento, intervenção, assassinato de prefeito. 2 prefeitos foram assassinados. E a nossa administração ela foi um marco para a cidade. Um marco. As pessoas falam até hoje, Helder, Cariacica é uma antes de você e outra depois do seu governo. Nós implantamos um modelo de gestão moderna que dialogou com todos os segmentos da sociedade. Eu, na minha época, com muito menos recursos do que Cariacica tem hoje, nós pavimentamos mais de 1.200 ruas. Caramba. Nós fizemos quase 2.000 obras. Nunca se construiu tantas escolas e tantos CMEs. Por exemplo, Cariacica tinha 4 creches quando eu assumi. 4 em 115 anos, tinha 4 creches. Eu, em 8 anos, inaugurei 26. Nossa. Pô, 26. Gigante. Passar de 4 para 26 em 8 anos. Nós fizemos um movimento na cidade com orçamento participativo. Tinha assembleias com 3, 4 mil pessoas. A cidade se envolveu na administração e nós mudamos o patamar de desenvolvimento da cidade. Uma outra coisa, assim, Cariacica era vista como o patinho feio da Grande Vitória. Cidade sem futuros. As pessoas falavam assim, Cariacica tem uma cabeça de burro enterrada. Essa era a expressão. Nós desenterramos essa cabeça de burro. Já ouvi essa expressão já. Já desenterramos essa cabeça de burro e hoje Cariacica é uma das cidades que mais crescem no Espírito Santo. Depois de mim, eu já estou há 12 anos fora da prefeitura, né, que, quando eu encerrei o mandato, o nosso legado é presente até hoje. Tanto é, a maior prova é que eu continuo sendo deputado federal mais votado da cidade até hoje. Mesmo com os prefeitos não sendo meus aliados, porque quando o prefeito não é aliado, ele obviamente vai fazer campanha para os seus candidatos. E fazem campanha firme, né? E, mesmo assim, eu mantenho assim, um carinho muito grande da população, um reconhecimento. Cariacica é hoje a 3ª cidade no estado que mais arrecada ICMS, mais do que Vila Velha. Mas isso já tinha acontecido ainda quando eu era prefeito, porque nós criamos um modelo de desenvolvimento econômico na cidade, prestigiando e apoiando a micro e pequena empresa. Eu recebi 18 prêmios, desses 18 prêmios, 6 prêmios nacionais de prefeito empreendedor. Eu fui convidado para ir à Europa, eu fui convidado para ir a quase todos os estados brasileiros para falar da experiência de Cariacica. Tem cidades brasileiras, eu recebia prefeitos de todo o Brasil em Cariacica para conhecer o que a gente estava fazendo. Eu recebi representantes do continente africano, eu recebi gente da França, em Cariacica, quando eu era prefeito, para conhecer o que nós estávamos fazendo. Uma coisa simples, apoiar a micro e pequena empresa, que é quem gera a maior parte dos empregos no Brasil e que movimenta 30% do PIB nacional. 30% do PIB nacional hoje é gerado pela micro e pequena empresa. É baixo esse percentual, porque se você for comparar o Brasil com a Itália, né, movimenta 60% do PIB só com os pequenos negócios. Significa que nós temos um caminho grande pela frente. E nós provamos que apoiar nos pequenos, claro, sem deixar de ajudar médios e grandes, mas apoiar prioritariamente os pequenos gera emprego, desenvolvimento, arrecadação e você faz isso sem aumentar impostos, o que é mais importante. Eu reduzi a alíquota de ISS em Cariacica de 38 segmentos
E mesmo reduzindo, nós arrecadamos mais. Por quê? Porque nós aumentamos a base tributária. Eu formalizei em Cariacica, quando eu era prefeito, formalizei, e novos negócios que foram gerados em torno de 17 mil novas empresas que estavam fora, né, da legalização, da formalização, que passaram a integrar o número de empresas formais. O que isso significa? Aumento da arrecadação. Aumenta a arrecadação, aí você pode construir mais creches, mais CMEI, você pode pavimentar mais ruas. E nós fizemos uma gestão que, felizmente, até hoje é lembrada. Eu diria assim, que de tudo que nós fizemos, o orçamento participativo tem um destaque também, mas foi a elevação da autoestima do povo de Cariacica. E vou dar um dado para vocês. Ao final, nós publicamos um livro chamado A Força dos Pequenos Negócios, no final do meu governo. E neste livro nós pegamos dados oficiais do Detran, porque tinha uma história em Cariacica que as pessoas moravam lá e não emplacavam o carro com o nome de Cariacica. Hoje não aparece mais na placa, né? Hoje não aparece mais o nome na placa. Mas antes, você tinha lá o município. As pessoas moravam em Cariacica, emplacavam o carro em Vitória, Vila Velha. Sim, muito. Tinha vergonha de dizer que morava em Cariacica. E isso sempre me incomodou muito. Eu lembro de uma cena, eu aqui num shopping da capital, isso antes de ser prefeito ainda, eu estava na fila para comprar e tinha uma senhora na minha frente. Eu ia comprar crediário e ela também. Aí teve que fazer o cadastro, ela na minha frente, não tinha como não ouvir, né? Aí ela foi respondendo as perguntas da atendente, e quando chegou assim, você mora onde? Ela baixou o tom de voz. Falou assim, Cariacica. Quase não deu para ouvir. Eu percebi que era vergonha dela de dizer que morava em Cariacica. Aquilo não saiu da minha mente. Eu falei assim, não. Aí eu falei, eu preciso ser prefeito dessa cidade, a gente precisa mudar essa história. Não dá para as pessoas terem vergonha de morar numa cidade tão próxima à capital. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, ao final do meu governo, nós pegamos os dados do Detran. Vocês sabem qual foi a cidade que proporcionalmente mais emplacou carro? Cariacica. Em números absolutos, nós só perdemos para a Serra. Olha só. Que é uma cidade também que deu uma virada grande nos últimos anos. E outra coisa, assim, eu monitorava com pesquisa, Cariacica, é o seguinte, quando eu assumi, a gente fez uma pesquisa, né, até orientado para a gente ter essa medição. Você trocaria Cariacica por outra cidade da Grande Vitória? Quando eu assumi, 65% trocariam Cariacica por outra cidade. O sonho do cara que se dava, assim, que crescia em Cariacica era morar na Praia da Costa, morar em Vitória, e depois muitos começaram também a querer morar na Serra. 65% trocaria Cariacica por outra cidade. No último ano eu fiz a mesma pesquisa. Apenas 32% trocariam Cariacica por outra cidade. Ou seja, melhorou a autoestima do povo de Cariacica. Hoje, claro, Cariacica ainda tem muitos problemas, né? Muitos, e terá durante muito tempo, como todas as cidades têm, umas mais, outras menos. Mas hoje não há mais essa vergonha como havia de dizer que mora em Cariacica. Então, assim, para mim isso é a coisa mais bonita que aconteceu em Cariacica. Além das obras, dos investimentos, da infraestrutura, é essa coisa de, sabe, reconhecer, de se sentir pertencente à cidade. É isso que me orgulha muito. E assim, por isso que quando eu ando em Cariacica, eu costumo dizer, claro, todo político tem adversário, né? Mas eu ando assim, eu não tenho esse negócio de ficar preso em gabinete, não. Eu vou às feiras de Cariacica, eu frequento, né, atividades religiosas, eu vou a atividades sociais, eu vou à Feira Livre. Eu ando muito em Cariacica e no estado. Pode me colocar em qualquer bairro de Cariacica. As pessoas me respeitam, mesmo quem é adversário. Né? Só não respeita aqueles que chutam o pau da barraca com todos os políticos. Não respeita ninguém. Não respeita ninguém. Mas as pessoas me respeitam por quê? Porque eu também respeito as pessoas. Eu sou um político do Partido dos Trabalhadores que tem posição firme, mas se tem uma coisa que eu não faço é desrespeitar quem pensa diferente de mim, quem defende uma ideia diferente da minha, porque você tem que respeitar. A democracia consiste em nós dialogarmos
e crescermos nas diferenças. Claro. Crescermos nas diferenças. Deus nos criou diferentes. Ele não nos criou iguais. Se ele quisesse que nós fôssemos todos da mesma maneira, ele teria nos criado iguais. Ele nos criou diferentes. E eu, como professor, digo o seguinte: a gente só aprende, Nobinho e Juliano, porque nós somos diferentes. Porque se eu fosse igual ao Nobinho, o que eu ia aprender com o Nobinho? O que o Nobinho ia aprender comigo? Se eu fosse igual a Juliano, o que Juliano ia aprender comigo? Verdade. O que eu ia aprender com o Juliano? A gente aprende porque a gente é diferente. Sim. E na política tem que ser assim. Então, eu acho, não tem problema a gente ser duro no debate. Sabe? Nobinho defende uma posição, eu faço isso lá na Câmara dos Deputados hoje, eu vou lá e digo, não concordo com você, eu defendo isso, mas eu não o desrespeito porque ele pensa diferente. Eu só divirjo politicamente. Eu acho que é isso que precisa voltar a acontecer no Brasil. Essa polarização, do jeito que está, não ajuda no debate e leva as pessoas a não se ouvir. Esse que é o problema, né? O que o outro fala, você não ouve, e vice-versa. A gente precisa se ouvir. E a gente tem que ouvir exatamente quem pensa o oposto de nós. Porque, às vezes, o que o outro diz, mesmo que eu não concorde, me leva a pensar sobre as coisas que eu estou fazendo. Até porque eu acho que... Acho não, né? Ninguém é dono da verdade, gente. Claro. Ninguém. Nós vamos chegar nesse debate nacional, mas você deu uma fugida aí, eu vou voltar em Cariacica de novo. Volta. Mas aqui, Eu quero saber uma coisa. Você foi muito bem avaliado nos seus governos. E de lá para cá, sempre quando se fala em eleição de Cariacica, o seu nome é bem lembrado, aparece em todas as pesquisas, né, tem um Nobinho? reconhecimento real. Mas você não veio mais candidato. Você ainda tem essa vontade de voltar para Cariacica como candidato a prefeito? Olha só, Juliana e Nobinho, eu, nessas últimas 3 eleições, é claro que eu poderia ter sido candidato a prefeito de Cariacica, mas eu tinha outra missão. Na verdade, eu tenho outra missão, tanto é que eu estou lá em Brasília fazendo um trabalho que eu considero importante para o Estado do Espírito Santo, porque eu também não misturo as coisas. Quando é necessário a gente unir forças diferentes para defender os interesses do Brasil e do Espírito Santo, eu sou o primeiro a defender. Eu sou conhecido na nossa bancada como alguém que junta, não que separa, porque a gente precisa ter essa capacidade, né? Os meus colegas de bancada desta legislatura e de outras sabem como é que eu tenho agido. Então, assim, em Cariacica, na próxima eleição, nós vamos ter que conversar o que fazer. Serão 8 anos do atual prefeito. Eu estou sempre à disposição. Desejo pessoal, assim, por vaidade, não. Mas eu estou aberto a conversar sobre todas as possibilidades, porque nós precisamos pensar, né, que Cariacica avançou muito, mas Cariacica tem muitos desafios ainda. Então, nós certamente vamos conversar sobre isso e eu estarei junto conversando. Eu vou participar das eleições municipais de Cariacica em 2026, sendo 2028. ou não candidato. Desculpa, 28. Sendo ou não candidato, eu vou vou participar das eleições em Cariacica, com certeza. Porque eu amo a cidade. Tem uma história ali na cidade. Você pega assim, qual a cidade que mais recebeu emendas minhas até hoje? Cariacica. Eu já apresentei emendas para todos os municípios, tá? Eu acho que talvez eu seja, se não o único, um dos poucos que destina emendas para todos os municípios, tá? Todos os municípios capixabas. Mas Cariacica é a cidade onde eu tenho colocado mais recursos e onde eu articulei depois a gente pode falar sobre isso, os recursos para o Hospital Geral de Cariacica. Você destinou 350 milhões de emenda aqui para o Espírito Santo, né? E uma das perguntas seria essa: quantos que você jogou para Cariacica e para outros municípios? Como é que você define essa questão? As áreas. Quais foram as áreas que você, né, destinou? Eu não tenho os números exatos aqui, mas eu posso te afirmar com certeza. A área que eu mais coloquei recurso foi a área da saúde. Da saúde. Em torno de 140, 150 milhões para a saúde, né? Em Cariacica, contando com as emendas
individuais, de bancada que eu articulei para Cariacica, nós estamos falando, sem falar da 447, que é aquela rodovia que liga Cariacica, Viana a Capoaba, que aí tem, de bancada, aí tem 142 milhões, né, de bancada, e eu ajudei a articular. Mas diretamente das minhas emendas, mais o Hospital Geral, e aí eu não estou falando de emenda porque, por exemplo, do PAC, eu que tenho ajudado a articular as duas, a creche de Cariacica, as 2 unidades de saúde, nós estamos falando aí de 160 milhões para Cariacica. Então, assim, é muito recurso. Para vocês verem, assim, eu não sou aliado da atual administração, como não fui da outra, mas eu ajudo Cariacica. E ajudo todas as cidades, onde o prefeito é mais próximo e onde o prefeito é mais distante. Você sabe o que eu penso? O seguinte, a eleição é um momento da democracia. Quando a eleição termina, tem que descer do palanque, pessoal. Descer do palanque e trabalhar. Eu, quando fui derrotado para prefeito de Cariacica em 2000, eu, em vez de ficar reclamando, eu fui trabalhar. 4 anos depois, eu ganhei a eleição. Ao invés da gente ficar brigando. O povo não quer briga dos políticos. O povo quer resultado. Então, o que eu faço? Eu apresentei em 2018 2020 e 2024, a candidata Célia Tavares. Nós perdemos a eleição em Cariacica. Eu vou deixar de ajudar a Cariacica por isso? De jeito nenhum. Eu continuo, eu não confundo as coisas. Passou a eleição, eu desço do palanque e vou trabalhar para dar resultados ao nosso povo. Tanto é que, assim, mesmo sem ter padrinho político, sem ter campanha cara, porque as minhas campanhas são muito modestas, e sem apoios declarados de prefeito, eu fui o deputado federal mais votado do estado. Mais votado. Eu não tive apoio de nenhum medalhão da política capixaba. E as pessoas perguntavam assim, Helder, quantos prefeitos te apoiaram? Eu falei, nenhum. Mas como é que você conseguiu 120 mil votos? Trabalhando, muito. De manhã, de tarde, de noite, às vezes até de madrugada, viu? E às vezes até fim de semana. E até alguns feriados. Claro, reservando um tempinho para a família, porque a família merece a nossa presença. E eu negocio isso com os meus filhos, com a minha esposa, né, com as pessoas mais próximas da família. Agora, eu considero importante, assim, eu ajudar todas as cidades capixabas. O deputado federal, Juliano e Nobinho, não pode ser o deputado de uma cidade. Ele não é nem deputado só de um estado, porque a grande parte das coisas que a gente vota, aliás, tudo que a gente vota em Brasília, diz respeito ao Brasil inteiro. Então, assim, eu não posso ser deputado só de Cariacica. Agora, Cariacica merece a minha atenção, por isso que é a cidade que mais recebe recursos de minhas emendas. Porque também não podia ser diferente, né? Mas todas as cidades recebem. Agora, eu não tive apoio de nenhum prefeito, mas eu, com as parcerias que estabeleci e com o apoio que eu dei aos municípios, eu acabei entrando nos municípios até com a colaboração, né, de alguns gestores que me ajudaram, obviamente. Me ajudaram a ampliar a minha base de apoio e a ter essa votação de mais de 120 mil votos que eu tive. Para ser mais exato, 120.337. 2 Maracanã cheios. É muita coisa. Nossa, muita responsabilidade. Imagina, 120 mil pessoas. É gente demais, não é verdade? Muito, muito, muito. Vamos conversar sobre Brasil um pouquinho? Vamos embora? Dessas pautas que a gente está vendo aí o tempo todo. Uma dúvida que eu tenho, nós recebemos outros convidados aqui, a gente conversa muito do negócio da anistia, que é o assunto do momento, e vários outros que a gente vai falar. O que você pensa sobre essa questão de anistiar esse pessoal que quebraram lá os negócios lá no Congresso e tal? Você acha que... Atacaram, na verdade, os 3 poderes, né? Os 3 poderes, Fizeram uma bagunça boa, uma bagunça boa. Qual é a sua opinião sobre isso aí? Pra manter o pessoal preso mesmo? Vai dar alguma coisa? Lá na frente vai soltar ou não? O que você pensa sobre isso? Dá seu pensamento pra gente... Primeiro que não dá para comparar o que eles propõem de anistia agora com a anistia que aconteceu durante o regime militar. São coisas absolutamente diferentes. A anistia pressupõe você criar um processo de pacificação. Certo. Né? E anistia é para pessoas perseguidas, pessoas que tiveram que abandonar o seu país por razões políticas. O que acontece hoje é que nós tivemos vários episódios,
vários, que culminaram com o dia 8 de janeiro de 23, que era uma tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito. Portanto, neste caso específico, que é um crime contra a Constituição, vamos lembrar Ulisses Guimarães, diz, traição à Constituição, traidor da Constituição é traidor da pátria. Né? E assim, você pode criticar a Constituição, agora, você pode discordar dela, agora você não pode desrespeitá-la, de jeito nenhum. Todos nós estamos sob o jugo da Constituição Federal como a nossa lei maior. Portanto, não tem como falar em anistia, não tem como falar em anistia hoje. Eles propõem anistia, mas não apontam não dão nenhum sinal de que querem pacificar o Brasil, pelo contrário. Estão lá agora nos Estados Unidos articulando sanções contra o Brasil. Essa semana, né, as gravações, os áudios que foram divulgados mostram que eles disseram com toda nitidez, se tiver anistia, e anistia, leia-se anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, as sanções serão suspensas. Ou seja, eles querem salvar a pele do ex-presidente e da sua família. E o pior, estão jogando na fogueira os que participaram do 8 de janeiro, estão presos. Eles não estão preocupados com essa gente. Eles estão preocupados com a anistia do ex-presidente. Os planos de punhal verde e amarelo, de pensar assassinato do presidente, do vice-presidente, do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, não há o que se falar em anistia. Nós queremos que quem praticou os crimes sejam julgados, punidos. Eu cravei esse ano, logo no início. Eu sou muito cauteloso, mas eu falei no início desse ano. 2025 será o ano da prisão do Bolsonaro. 2025 será o ano da prisão do Bolsonaro. E o julgamento dele está próximo. Está marcado para o dia 2 de setembro. Os crimes que ele cometeu e que a turma que estava com ele cometeram são crimes contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito, e não há como anistiar quem atenta contra a democracia. Eu ouvi de um parlamentar da extrema-direita dizendo o seguinte, mas foi só uma tentativa. Exatamente. O constituinte foi tão sábio que ele disse assim, a tentativa tem que ser punida. Por quê? Porque se consumar o golpe, aí você não pune mesmo, né? Não tem. Quem estaria punido hoje se tivesse consumido o golpe? Nós. No Código Penal tem, né? Tentativa de homicídio e tem homicídio, né? Exatamente. Tentou. E se tivesse consumado o golpe, quem teria sido punido? Nós. Verdade. Mas, por exemplo, aquele pessoal que tá lá, que foi na pilha dos outros, que rabiscou a estátua lá, não poderia pelo menos dar uma multa? Tem alguns casos que você não acha que foi muito pesada a pena? Ou essa questão do debate da democracia, esse atentado à questão do golpe, e aí isso vem penalizando um pouco a mais essas pessoas? Olha, eu concordo, eu acho que dá para fazer esse debate. Mas é importante dizer também que o STF propôs para, não todos, mas para a grande maioria, penas alternativas. Curso sobre democracia. Foi recusado, né? Foi recusado. Recusaram? Recusaram. Eu vi isso. Eles seriam liberados, mas eles teriam que fazer um curso sobre democracia, eles ficariam um tempo sem entrar na rede social, e teve uma outra coisa que eu não me lembro agora, eles recusaram. Então, assim, na verdade... Essa eu não sabia. Tem. Foi proposto um acordo e eles recusaram. Significa que tem gente, assim, que não foi só passear, fazer um piquenique naquele domingo. Entendi. Tem gente. Agora, eu acho que não dá para tratar todo mundo da mesma maneira. Claro, Acho que tem que discutir a dosimetria das penas, ou seja, o tamanho das penas e da punição, porque não dá para tratar a forma como o ex-presidente, os generais trataram o golpe de Estado daqueles que foram levados a participar do 8 de janeiro, e não só do 8 de janeiro, né? Porque teve a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal,
naquela noite de dezembro, em 22, eu quase não consegui chegar em casa. E quando eu fui chegando em casa, tive que chegar a pé, porque os carros não podiam chegar na região lá próximo da Polícia Federal, e eu moro lá em Brasília, quando eu fico lá próximo da sede da Polícia Federal, quando me viram, começaram a tentar me agredir, eu tive que... Né? Então, assim, não é brincadeira, assim, gente. Esse pessoal não estava com brincadeira e eles ainda atuam hoje para absurdamente impor sanções contra o Brasil, econômicas, que vai afetar o agro, que vai afetar as grandes empresas, que vai afetar a indústria, que vai afetar o setor de serviços, para tentar salvar a pele do ex-presidente. Então, tem que pagar pelos crimes e esse ano será o ano da prisão do Bolsonaro. Então, e aí você acabou de citar um ponto, né, em relação a essa questão dessa articulação que está sendo feita nos Estados Unidos. E aí eu queria te perguntar em relação ao próprio deputado Carlos Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro, em relação à possibilidade de cassação do mandato dele. Até porque ele abandonou o mandato, já venceu o prazo. Estão até aí governadores avaliando prefeito, criar cargo para ele ficar nos Estados Unidos como se estivesse ali para salvar o cara, né? Para ele ter direito à licença dele de deputado. Foi cogitado isso. Houve esse debate. E assim, você acredita de verdade que teve esse movimento? Óbvio, né? A gente vê umas coisas e outras, mas houve esse movimento contra a pátria, então, por quem diz defendê-la? Como o caso do Eduardo? Para mim, o Eduardo Bolsonaro é o estereótipo do falso patriota. Falso patriota, porque onde já se viu um deputado da maior casa do parlamento de um país ir a outro país e articular sanções contra a sua própria pátria? Tá conspirando contra a gente? Conspirando, é a mesma coisa que você ir no seu vizinho e dizer assim, olha, invade a minha casa, rouba a minha casa, é isso que ele está fazendo. Então, e assim, a nossa Constituição diz, né, que o deputado pode se ausentar do mandato por até 120 dias por desejo pessoal, por tratamento de saúde. Então, nesse período, nem o suplente é convocado. Passou de 120 dias, aí ele passa, a mesa diretora da Câmara tem que tomar alguma medida. Já passaram, já se esgotou o prazo. E o Hugo Mota, nos últimos dias, encaminhou os pedidos de cassação dele para o Conselho de Ética. O fim dele será a cassação. Ele terá o mandato cassado. Mas, pelo que está acontecendo, eu não tenho dúvida que o mandato dele vai ser cassado. Mas tem uma outra coisa. Agora ele começa a responder por outros crimes. Crimes lesa pátria. E o novo indiciamento que aconteceu agora do Bolsonaro e do filho, por obstrução à justiça, né, por tentativa de coação, veja só, tentativa de coação e, além disso, da justiça brasileira, além disso, articulações de sanções contra a economia brasileira. O que está acontecendo? Eu já fui, olha, eu fui vereador de oposição. À época, eu podia ter integrado um grupo que ia afastar o prefeito Aloysio Santos na época, e nós, que éramos oposição, não topamos fazer isso, porque não tinha nada, era uma coisa momentânea lá, de vereadores da base que queriam criar dificuldade para o prefeito, para colher facilidade. Eu, de oposição, não topei isso. Depois eu fui deputado estadual da base aliada do governo do estado. Depois eu fui prefeito, então mudei de lado, fui para o executivo, né? Executivo. Fui para a Câmara Federal como deputado da base aliada da ex-presidente Dilma. Depois fui deputado de oposição do Temer e do Bolsonaro, e hoje deputado da base aliada do presidente Lula. Então eu já vivi todas as experiências. Agora, uma coisa que eu nunca fiz, nem na situação, nem na base aliada, nem na oposição, é apostar no quanto pior, melhor. Hoje, a extrema-direita não faz oposição ao Lula. Isso aí é burrice, né? Faz oposição ao país. Entendi. Porque se alguém vai lá articular contra o país... Eu ouvi
Gente, não é retórica do Helder, que é um deputado da base aliada do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores. É só a gente entrar lá nos anais da casa. A semana passada, não essa semana, semana passada, eu no plenário, que eu sou muito atuante no plenário, né? Eu já estou, só esse ano eu já acho que já fiz 160 discursos no plenário, eu estou sempre presente, fora as comissões. 2 deputados dizendo o seguinte, textualmente: Trump ama o Brasil. Trump ama o Brasil. Eu amo o Brasil. E o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo em Brasília não é traição ao Brasil, é amor ao Brasil. Porque quem vai salvar o Brasil, olha só, quem vai salvar o Brasil não é o presidente Lula, é o presidente Trump. Eu ouvi isso semana passada, a gente ouve isso. Então, assim, quem disse que os Estados Unidos vai salvar o Brasil, eu tenho o maior respeito pelo povo norte-americano. Maior respeito. Agora, eu não posso concordar que o presidente Trump queira interferir em assuntos, porque se a gente quisesse interferir em assuntos internos lá, eles repudiariam. E vejam, eu não sou profeta e muito menos quero aqui fazer nenhum prognóstico, mas para mim, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos vai acelerar o declínio dos Estados Unidos. O presidente Trump está levando os Estados Unidos para um caminho que pode ser de declínio grande. Vejam que, nesse episódio, empresários norte-americanos, 2 líderes norte-americanos, 2 economistas, prêmio Nobel de Economia, estão do lado do Brasil contra o próprio presidente. Então, a situação do Trump hoje nos Estados Unidos está ficando delicadíssima, porque o presidente da maior potência do mundo está conduzindo as coisas de maneira que, ao invés de levar os Estados Unidos a uma relação saudável com outros países, ataca o Canadá, ataca a União Europeia, ataca a China, ataca o Brasil, ataca o México. Enfim, gente, daqui a pouco os Estados Unidos vão se isolar, porque outros blocos vão se confirmando. Vejam que após, né, a sanção em relação à carne, por exemplo, o Brasil está dando, assim, o México está comprando mais do Brasil, o Canadá mais do Brasil, a União Europeia. O Brasil vai ser obrigado, pode ser uma janela de oportunidade para o Brasil, tá? Ia te perguntar exatamente isso. O Brasil vai intensificar relações multilaterais Porque assim, quando você, com outros países. quando Sim. você vê essa imposição, né, esse jeito brucutu do presidente Trump Gostei do em jeito rela- brucutu, viu? em relação aos outros países, com a taxação, ele tem as motivações dele, ele tem os interesses do país dele para defender, tudo bem. Mas os Estados Unidos é extremamente dependente de outras nações. Sim, sim. Então, assim, quando você viu uma lista onde foram retirados 700 itens, Nobinho, aqui do nosso país que deixaram de ser taxados, avalia cada um daqueles itens. Ferro, alumínio. É porque ele depende. Ele depende. Depende. Não Claro. tirou porque é bonzinho, não, irmão. Lógico, pô. Sacou? Não é porque é bonzinho. É. Depende. Mas e se o Brasil começar a aproveitar essa janela de É oportunidade isso aí. para estreitar relações com outros países que também estão tendo as mesmas dificuldades impostas pelo Trump? Ou os Estados Unidos acabar ficando sozinho. Agora, Esse é o tem risco. alguma coisa, óbvio que os Estados Unidos também impõem um certo medo, respeito, então muitos países acabam meio que cedendo e tal, mas já tem alguma coisa em relação a essa área comercial entre algumas nações para tentar melhorar as suas relações comerciais? Com certeza. Assim, o que está acontecendo? É natural, por exemplo, o Canadá foi duramente atacado pelos Estados Unidos, pelo presidente Trump. O Canadá já intensificou relações comerciais com o Brasil depois disso. O México, que já tinha relações comerciais muito grandes com o Brasil, também. A China, que hoje é o segundo parceiro comercial do Brasil, não é nesse governo do Lula, já há algumas décadas a China é um parceiro comercial estratégico, por exemplo, em relação ao café. A China, que é um país que consome chá, assim, mais do que qualquer outro país do mundo, até por causa da população, né? Sim. Estou falando de mais de 1 bilhão de chineses. A China agora tomou uma decisão que, para nós aqui do Espírito Santo, é muito importante. A China está sendo uma grande compradora de café.
A China está estimulando o consumo de café. Você imagina um mercado de consumo de 1 bilhão e 400 milhões. Então, o Brasil vai intensificar a venda de café. Carne, o Brasil está vendendo agora, depois do tarifaço, mais carne para o Canadá, mais carne para o México, mais carne para a União Europeia. E tem outros países que já estão procurando o Brasil para estabelecer relações para... Eu estou falando em relação a carne e café, mas você pode falar das rochas ornamentais. Um monte disso. As rochas ornamentais, tirou da lista. Tirou o quartzo. Exato. Ficou... o quartzo ainda permaneceu. O quartzito, não lembro agora. O quartzito, Pelo preciso, ele tirou. Exato. Exato. Agora, assim, gente, olha, isso... E com o crescimento dos BRICS também tem isso, que incomoda muito os Estados Unidos. O Brasil pode se fortalecer na relação com outros países. E vou dizer uma coisa, assim, o que o Paul Krugman, né? Krugman, acho que é isso, o Nobel de Economia dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que o Brasil inventou o novo dinheiro, o PIX. Aí as pessoas, mas por que o PIX incomoda tanto o Trump e por que ele está batendo no PIX? É simples, gente. Simples. No ano passado, o volume de recursos que o PIX movimentou gera na ordem de 68 bilhões, enquanto Visa e Mastercard, bandeiras norte-americanas, conseguiram movimentar bem mais do que isso, em torno de 200, 300 bilhões. Ocorre que a Argentina já está aceitando o PIX. França agora já está aceitando o PIX. Portugal também. O PIX é um novo dinheiro. Sim. E por que incomoda tanto? Porque na medida em que você roda as coisas com PIX, sem pagar taxas, você deixa de pagar taxas para os cartões de crédito. E o Banco Central, e é importante dizer, o PIX não é nem do Lula, nem do Bolsonaro, o PIX é do Brasil. Quem criou o PIX é o Banco Central. O Banco Central brasileiro. É uma criação brasileira. O PIX agora vai lançar uma nova modalidade de PIX. Vai entrar em vigor. É o PIX parcelado. Olha! O que vai acontecer? O PIX parcelado já está sendo anunciado. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar. O PIX parcelado vai te permitir taxas mais baixas oferecidas pelos cartões e você vai poder... Eu, por exemplo, quando começar a rodar o PIX parcelado, eu vou avaliar porque se for mais vantajoso, como estão dizendo, eu deixo o cartão que eu tenho de crédito e vou usar o PIX parcelado. Isso significa que os Estados Unidos vão arrecadar menos com essas bandeiras de cartões de crédito. Então, por isso que ele está tão incomodado também. E aí, isso gera uma outra coisa importante, Nobinho e Juliana. Uma menor dependência do dólar. Uma menor dependência do mundo em relação ao dólar. O dólar vai continuar sendo uma moeda forte, uma moeda importante, mas a dependência do dólar diminui. Diminui. E, inclusive, há até uma discussão se os BRICS não podem começar a fazer essa relação comercial que não seja exclusivamente pelo dólar. Pelo dólar, mas você pode ter... E o PIX pode ser, como diz o Paul Krugman, o dinheiro do futuro. O Brasil, olha o que ele disse, o cara é Nobel de Economia. O Brasil inventou o dinheiro do futuro. Dinheiro do futuro. Porque, gente, aqui para nós, né? O PIX é um negócio fantástico. Não, é tranquilo, né? É fantástico. Instantâneo, você passa o dinheiro ali. E você não paga nenhuma taxa. Muito rápido. No cartão. Não. E outra coisa, não é bom só para o consumidor, não. Porque quem tem lá uma lojinha e vende por cartão de crédito, se você pagou R$20 no cartão de crédito, o dono da lojinha não recebe os 20. Tem que deixar uma taxa para o cartão, uma taxa administrativa. No PIX não tem isso. No PIX não tem isso. Então, o PIX, gente, o PIX é uma revolução. Não, isso aí sem dúvida. E é do Brasil. É do Brasil! É do Brasil, é isso aí. Aqui, por falar tô querendo falar de redes sociais, né?
por falar em redes sociais, qual é a sua rede social, inclusive? Pra gente Bom, deixar aqui na tela aqui. Eu atuo no X, né? Aham. No Instagram, no Facebook. Mas no Tenho- Instagram, assim, que é o mais comum de todos, qual que é? @Helder Salomão. Helder Salomão. É. Vai estar aí na tela aí para você Helder acompanhar. Salomão com H. Isso aí, com H. A gente vai colocar aqui no decorrer do vídeo todo, mas não tá acabando o bate-papo, não. Sobre a regulamentação das redes sociais, que é outro debate que acontece também. Como é que tá isso aí? O que que você acha sobre... Tem que regulamentar mesmo? Porque a internet é um mundo sem lei, né? Entre aspas, Sim, né? sim. A pessoa fala o que quiser, grava, e aí tem esse monte de problema que a gente vê por aí. Como é que tá andando isso aí lá no Congresso Nacional? E ainda E- sobre essa questão da adultização, né? Dado, adultização, tem que a O Congresso internet ajuda. movimentou agora recentemente, né? Isso. O vídeo publicado pelo influencer Felca foi muito importante. Uhum. Ele trouxe à tona algo que a gente já sabe, mas ele trouxe de uma maneira que impactou muito. E fez com que a gente andasse com um projeto do senador Alessandro Vieira, que foi aprovado agora no plenário da Câmara, tinha sido aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, para proteger crianças e adolescentes, em especial, de conteúdos de ódio, de intolerância, de abuso sexual, de violência sexual. Foi um passo importante. A extrema-direita foi derrotada no plenário da Câmara nessa votação. Mas isso ainda não significa a regulamentação das redes sociais. Mas foi uma coisa importante. Nós fizemos, com a aprovação desse projeto, o que a União Europeia já fez, o que a Austrália já fez, até os Estados Unidos já avançaram nisso. Até os Estados Unidos, onde nós temos um presidente complicado, brucutu, como você disse. Mas até lá... Gostou da expressão, né? Tinha tempo que eu não ouvia ainda, mas isso é bom, isso é bom, isso é bom. Então, assim, nós estamos regulamentando no Brasil aquilo que é fundamental. Você falou, Nobinha, é isso aí. A internet não pode continuar sendo terra de ninguém. Preservemos a todo custo a liberdade de expressão. Por favor, não vamos falar em censura. Não vamos confundir as coisas. Agora, eu não posso usar a liberdade de expressão como pretexto para cometer crime. Então, as plataformas têm que ser responsabilizadas pelos conteúdos que são veiculados e quem veiculou também tem que se responsabilizar por aquilo que inseriu em qualquer uma das plataformas digitais. Então, nós defendemos que seja resguardada a liberdade de expressão, que está consagrada na Constituição Federal, mas nós precisamos regulamentar. E o seguinte, se eu não posso cometer um crime na vida real, né? Assim, embora hoje essa coisa do virtual do real tem uma linha tênue aí, porque é também real, né? Mas, enfim, se eu não posso cometer um crime no meu cotidiano, na minha relação direta com as pessoas, por que eu vou poder cometer na rede social? Por que eu vou poder entrar na rede social e contar mentira e ficar impune? Fazer ameaça à democracia e, sabe, ameaçar as pessoas, usar a rede social, porque tem muito... O Felca mostrou, gente, quem viu o vídeo sabe o que eu estou falando. Nós temos, assim, abuso de criança e adolescente na rede social, que é um negócio perigoso. E assim, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas eu participei de algumas conversas, audiências públicas, sobre como atuam os criminosos na Deep Web e na Dark Web, que fazem parte do submundo da internet. Rapaz, Helder, só te fazer uma interrupção aqui. Você falou de como atuar, né? Teve um negócio agora que eu fiquei pouco tempo... Fiquei sabendo, minha esposa, ela cuida mais dessa questão da minha filha, tem uma menininha de 8 anos, inclusive, Sofia, charada sua filha. Opa! Eu ia falar, pô, nome bonito, hein? Sabedoria, Sabedoria. Né? Vem do grego. E ela, na nossa idade, você tem duas, na mesma idade, e ela jogava o tal do jogo, como é que é? Não sei se é Minecraft não, Roblox, não tem um jogo Roblox? Você cria um bonequinho, vai andando, vai conquistando as coisas, e aí... Minha esposa ficou sabendo que tinha... E assim, o jogo é online. Você joga com outras pessoas. Tem uma outra criança do outro lado jogando. Tal. Mas tem adultos jogando o jogo e se passando por criança. E puxando assunto com as crianças. E puxando assunto de pornografia e de não sei o quê. E aí rola um chat que o jogador joga com outro jogador
E muitas vezes ali a sua filha tá ali jogando, achando que tá jogando inocente, tá conversando com um marmanjo. Entendeu, né? Então, assim, O Nabim, é assustador, rapaz. a minha filha, quando era. Agora está com 21 anos, mas eu lembro que ela falou, pai, não, mas é uma. Ela estava conversando também, assim. Claro que não chegou, porque a gente ficava de olho, mas ela falou, não, pai, mas é um menino de 12 anos. Na verdade, são marmanjos, pedófilos, Isso aí. Se passando por um perfil. criminosos que se passam por crianças ou adolescentes e fazem, inclusive fazem todo tipo de ameaça, né? Sim, É porque eles conseguem convencer as crianças a enviar fotos e depois ameaçam. Então, assim, tem seu endereço, eu vou até você, começa a falar um negócio assim, a criança vou fica- fazer mal ao seu pai, ao seu sua pai, mãe. sua mãe. Então, assim, esses crimes têm que ser combatidos. E regulamentação de rede social não é censura, não é nenhum ataque à liberdade de expressão, é necessário para combater esses criminosos que estão atuando na rede social. Eu falei na CCJ semana passada. Quem não quer regulamentar as redes sociais só pode ser a favor de crimes contra as nossas crianças e adolescentes, que estão sendo vítimas de pessoas criminosas atuando aí no submundo e na web mesmo, né? Atuando aí nesses jogos, através dos jogos, Nobinho. Esse povo vai chegando. Vai chegando e ameaça as nossas crianças. Antes, quando uma criança estava no quarto, está protegida. Mas na nossa época, né? É, Que na não nossa tinha, época. Era só um videogamezinho ali, offline. Hoje não, uma criança presa num quarto ou isolada num quarto pode estar sujeita a todo tipo de violência. É diferente, o mundo mudou e a gente precisa punir os criminosos. Uhum. Deixa eu te perguntar sobre um assunto, né? A Câmara aprovou agora a urgência para votação da isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários mínimos, né? E também tem a questão da supertaxação, da taxação dos super ricos. Conta pra gente aí como é que tá, você acha que vai ser aprovado, tem uma expectativa? Olha, eu estou muito confiante de que nós vamos aprovar. O presidente Lula, na campanha, disse que, se eleito, ele isentaria quem ganha de imposto de renda, quem ganha até 5 mil reais. Ele já deu os primeiros passos, né? Em 2023 e 2024, ele ampliou essa isenção para quem ganha até 3.300 reais, mas ainda, né? Aliás, para quem ganha até 2 salários mínimos, dá mais de 3 mil, né? Mais de 3 mil reais. Então, esses estão isentos hoje, mas a meta agora é chegar a 5 mil. Se nós aprovarmos, e eu acredito que vamos aprovar, nós vamos beneficiar diretamente mais de 25 milhões de brasileiros deixarão de pagar imposto de renda. Aí você fala, a partir de quando? Se votar esse ano, a partir do ano que vem. É isso que eu ia te A perguntar. partir do ano que vem já entra em vigor. Tem o princípio da anterioridade. Tem que ser votado esse ano para poder entrar em vigor o ano que vem. Se votar o ano que vem, não pode... Vai para o ano seguinte. É o princípio da anterioridade. Então, agora, o projeto de lei ele prevê 3 coisas importantes. É isenção para quem ganha até 5 mil reais. 5 mil. Aí nós estamos falando de isenção de aproximadamente 25 milhões de brasileiros que hoje pagam, deixariam de pagar. Segunda previsão do projeto é redução de alíquota para quem ganha até 7.350. O projeto original era 7 mil, o relatório elevou para 7.350, o que inclui mais 500 mil pessoas aproximadamente. Então, juntando os que ganham até 7.500, 7.350, que terão redução de alíquota de até 75%, e os que ficarão isentos, nós estamos falando, gente, de 90 milhões de brasileiros que serão beneficiados. É muita coisa, hein? 90 milhões. 25 que vão ficar isentos e os 90 outros... milhões? E os outros que vão ter redução. Quase a metade do povo brasileiro. Pois é. Agora, a terceira previsão é importante, porque de onde vai sair esse dinheiro? Como é que o governo abre mão de arrecadação? Sim. Quando isenta e reduz. É no mesmo projeto, tudo está no mesmo projeto. Até 5 mil isenção, até 7.350 redução, né, escalonado, até 75%, vai de 25% a 75%, e taxação dos super ricos. A dificuldade não está na isenção
e na redução para quem ganha até 7.350. A dificuldade está na taxação dos super ricos, porque tem um lobby forte lá no Congresso para não aprovar a taxação dos super ricos. Faço ideia. Eu quero esclarecer aqui, ó, você que tem... Nós não estamos falando de rico, não, gente. É super rico. É isso que eu quero... Tem a palavra O super. super rico ganha quanto, El? Pois quanto que é que ganha o super rico? Pois é, vamos Fala lá. pra gente aí. Vamos lá. Na verdade, é o seguinte, no Espírito Santo, nós temos pouquíssimos super ricos. Entendi. Pouquíssimos. Na população de 4 milhões de habitantes, eu não sei. No Brasil, vou falar no Vamos Brasil. falar no Brasil. Fala no Brasil. 141 mil brasileiros. Ó, De 220 milhões de brasileiros, sentem. pagarão esse imposto, né? E olha só, pagarão uma alíquota de até 10%. Essa alíquota, ela existe hoje. Quem paga hoje, desses super ricos no Brasil, paga no máximo 2,5%, porque tem um limitador. Mas muitos não pagam, sabe por quê? Porque o Brasil não taxa lucros e dividendos. Entendi. Tem super rico no Brasil hoje que não paga nada. Aí eu sou professor, minha esposa é professora, você que é advogado, você que é enfermeiro, você que é auxiliar administrativo, você paga 7, 10, até 27%. O super rico não paga nada, ou paga no máximo 22%, paga 2,5%. O que nós vamos votar, e eu creio que nós vamos aprovar, vai não criar um novo imposto, estabelecer que ele vai pagar até 10%. Vai aumentar o percentual, então. Exato. Quem paga entre 2,5% e 10%, é isso. Uhum. Então não passa disso. Aí o cara falou assim, mas Léo, se a gente aprovar a taxação do super rico, o cara vai para fora do Brasil. Eu falei, vai para a Suíça, paga 46%. Vai para a Argentina aqui do lado. Vai pagar. Nada. Não, vai pagar mais lá. É assim. O Brasil. Eu ia até te perguntar nos outros países como é que funcionava. Vai para Portugal, vai para. Não, lá. Vai para os Estados Unidos, lá é 29%. Vai para os Estados Unidos, é 29%. Aqui ele vai pagar no máximo 10%. Então nós vamos pagar uma taxa pequena ainda. E serão taxados, né, com alíquota um pouquinho maior, até 10%. 141 mil brasileiros. É praticamente quase isso, né? Porque é taxar a população de São Mateus. Entendi. Que tem 135 mil. Então esse aumento do super rico, ele cobriria... O Brasil, 90 milhões de brasileiros, ô Robinho. Pô, mas aqui o cara não é super rico? Qual o problema? Arrancar uma casquinha ali pra fortalecer a galera. O Walter... Não, aí olha só. Não, é super rico, né não? Ô Nabinho, aí você perguntou, mas é o seguinte, 141 mil brasileiros, é quem ganha acima de 600 mil. Meu amigo, é dinheiro pra cacete. Entendeu? Ano. E aí o seguinte, e quem ganha 600 mil não vai pagar 10%, vai pagar 2,5%. 2,5%. Para pagar 10, o cara tem que ganhar 2 milhões. Pois é. Para pagar 2,5%. Aí o professor paga 27,5%. Que ganha um salário de 5 mil, 6 mil reais. Tem até professor que ganha 4, o piso nacional é 4.350, se eu não me engano. Uhum. Então vejam assim, que o que o Brasil vai fazer, e eu acredito que nós vamos votamos a urgência, a qualquer momento o presidente Hugo Mota pode colocar no plenário agora. Como votou a urgência, se ele quiser colocar já na próxima semana, ele pode. Creio que vai ter uma discussão agora no Colégio de Líderes, mas eu tenho esperança que ainda em setembro a gente vote isso. Mas, na pior das hipóteses, temos que votar isso até novembro. Sim. Para valer a partir do ano que vem. E aí, gente, vai ser importante porque o que vai se arrecadar com esses 141 mil que pagarão imposto, cobre, né, o que se deixa de arrecadar com esses outros que ganham até 7.350, que é a grande maioria do povo brasileiro. E aí você tem uma coisa fantástica. Você imagina o seguinte, hoje quem paga imposto deixa de pagar, ele vai movimentar a economia dos municípios brasileiros. O cara que mora lá em Irupi, né, no município pequeno, em Mucurici, mas mesmo que mora aqui em Vitória, em Cariacica,
ele vai fazer o que com esse dinheiro? Ao invés dele deixar o dinheiro na mão do governo, ele vai no mercadinho, Vai comprar mais. ele vai no açougue, ele vai na farmácia, ele vai comprar uma roupa nova, Uhum. e isso vai circular a economia municipal, ou seja, vai ser bom, vai gerar emprego. Então, Claro. assim, é uma medida de justiça tributária. Então, gente, assim, olha, isso vai ser fantástico para nós, viu? Vai ser o início de um processo de justiça tributária no Brasil que outros países já viveram. Volto a dizer, né? O Brasil vai ainda timidamente começar a fazer justiça tributária. Agora, Nobim, é hora de fazer aquele merchan, né, cara? O merchandising, quem tá pagando aí o cafezinho pra nós, né? Aquele café Cafezinho. gostoso. E aí, vamos lá, o primeiro patrocinador nosso Eu do quero programa. aí agradecer, né, o nosso parceiro, a Papelaria Venâncio, tá ali no município da Serra, com 3 lojas para te atender. Uma mais antiga na Avenida Central, a segunda loja ali em frente ao Shopping Laranjeiras, na Avenida Norte-Sul, e a terceira uma mega loja maior do Espírito Santo, né? Maior papelaria hoje do Espírito Santo, Papelaria Venâncio, ali na Avenida Elde Scherer, com um estacionamento gigante, uma loja maravilhosa e um excelente preço. É isso aí, preço bom mesmo, hein? Telefone Preciso. na tela. Precisou de material de escritório, material escolar, dá um pulinho lá, Papelaria Venâncio. Papelaria Venâncio. E nós estamos também... Vamos falar da Marina Maicai. Marina Macai, Fernandão, que é nosso apoiador, gosto sempre de estar falando o nome dele aqui, apoiador desde a primeira temporada. A Marina Macai, se você hoje quiser, se você quiser dar hoje, pegar uma lancha, juntar uma galera e dar um rolê, parar lá na Ilha do Frade e pagar de super rico, pagar de super rico, você tem condições hoje de fazer. Você não precisa ser rico para hoje pagar de super Essa rico. foi boa. Você pode alugar sua lancha, fazer o seu evento para o cliente, para uma turma de amigos. Também tem uma outra curiosidade. Pescaria. Pescaria. Você pode alugar um barco, você gosta de pescar? Você pode ir lá, ó, só com a roupa do corpo, você vai alugar a lancha, vai te levar lá não sei aonde, Os caras vara já de pescar, já providenciam tem a tudo. isca, o gelo, tudo mais. Me arrisco em dizer até que se você não pegar nada, eles botam um peixinho ali pra você... Um peixinho fake pra você bater a foto. Um peixinho fake. Marina Maicai, top demais. Tem o telefone aí na tela, muito legal, empresa séria, muito bacana. E aí, deu aquele mau jeito na coluna, Nobinho? Tá com as dores aí? Quem é que resolve isso, Nobinho? O Rômulo lá de Laranjeiras, lá, o Templo Templo Seitai, é isso aí. Acordou de mau jeito, torcicólogo, dá aquela acordada, enverga. Tem gente que tem problema crônico aí de coluna. Vai lá no Rômulo, que o Rômulo dá uma acertada em você, que é aquele alinhamento postural, é Exatamente. marretada, é aqueles dedão, mas você sai zeradão. Não é isso? É isso aí, Nobinho. Telefone na tela também, o Instagram tá aí. Estamos de volta, vamos lá. Voltamos. Estamos aqui com Helder. Acompanha aí a rede social dele, Helder com H, vai estar escrito aí. Cara, gente boa demais, que legal. Vamos lá, falar, vamos- falar sobre Vamos voltar Tô no feliz de assunto. estar aqui conversando com vocês, viu, Nobinho e Juliano? Obrigado. Pois A é, eu gente falei com o tá- Helder aqui. A gente bateu um papo hoje diferente, falamos sobre muita coisa que está acontecendo Muita no país, coisa. né, Nobinho? De uma maneira assim, tranquila. Não, clara. e aqui, se deixar, a gente vai até de noite conversando, porque o papo aqui é Rapaz, legal demais. Eu tenho uma pauta aqui pré-estabelecida, né, que a gente conversou antes, mas é muito assunto aqui, Não, é não dá, muito não tem assunto. como a gente tratar, cara, por Muito causa do assunto. tempo mesmo, porque Pois é. já rolou muita conversa boa e ainda faltaria muita coisa. Aí vai ficar aquela deixa já para uma próxima vez. Helder, eu acho que você vai acabar tendo que O Helder voltar vai aqui, ter que bicho. voltar aqui depois no outro É, momento, vai hein? ter que acabar voltando aqui. Eu tenho até uma curiosidade que eu fiquei sabendo do Helder ali, mas vou deixar mais pro finalzinho. Tá. Deixa eu te falar aqui, ainda de assunto federal e tal. E esse negócio da escala 6x1 também, que é outro assunto também que o pessoal tem falado aí e tal. Você não acha que essa escala ela vai inflar, às vezes, o negócio do contratante, empresário, do empresário, vai ficar comerciante. mais caro para ele a operação? Como é que você vê isso aí? Igual, por exemplo, o negócio da taxa de super rico. Você taxa aqui, cobra ali. Nessa questão da escala 6x1, tem alguma compensação assim também? Como é que Olha, funciona isso aí? Conta aí pra gente. Eu avalio que esse é um tema que nós precisamos conversar com muita responsabilidade. Sim. E é um caminho também sem volta, por quê? Porque nós estamos vivendo o mundo das novas tecnologias e na era da inteligência artificial, muitas profissões que existem hoje não existirão daqui a 10 anos, mas outras vão surgindo, porque à medida em que as coisas vão mudando, eu sou assim,
eu tenho 61 anos, eu nasci em Governador Lindenberg, como eu disse, e morei lá 10 anos, quase 11 anos, só quando eu tinha 10 anos que chegou energia elétrica lá. Eu vivi a época da lamparina, nem do lampião, porque lampião era quem tinha... ter um lampião em casa era coisa de gente chique. Caramba. Eu fiquei 10 anos morando numa residência que não tinha energia elétrica. Tem uma curiosidade, eu vi televisão pela primeira vez com 10 anos. Eu contava isso para os meus alunos e eles falavam assim, professor, você está brincando. E mais, eu paguei... Até porque você não é Sim, tão mas- velho, você é novo, né? E eu estou falando de uma cidade que fica aqui, um município fica a 200 quilômetros Tá logo da ali. capital, logo ali. Uhum. Eu vi televisão pela primeira vez aos 10 anos e paguei para ver. Porque só tinha uma televisão e, à época, o cara, né, gerava energia com um moinho. Ele viu que podia arrecadar alguma coisa, o cara era empreendedor, ele construiu uma casa, colocou uns bancos dentro dessa casinha, numa casinha pequena, colocou uma TV e, para algumas programações, ele cobrava. Sabe qual foi a primeira vez que eu vi televisão? Eu vi Brasil e Zaire na Copa de 74, o Brasil ganhou de 3-0. Ah, Eu confesso para vocês que eu me emocionei quando, na Copa passada, eles fizeram as reprises Aham. e eu vi aquele jogo. Só que eu vi aquele jogo em preto e branco. E eu nunca mais tive a curiosidade de revisitar esse jogo. Só que já era TV colorida, na TV a cores. aham. E eu vi, né, na reprise da Copa passada, eles mostrando o jogo. Brasil e Zaire 3-0. E foi o primeiro jogo que eu vi, né, com 10 anos. Eu tinha 10 anos à época, isso foi em 74. E paguei para assistir o jogo, porque o cara Caramba. cobrava, né? E foi ontem. Então, assim, eu falei assim que um dia, se eu tiver inspiração, agora não, eu vou escrever um livro chamado Da Lamparina à Inteligência Artificial. Olha, massa, hein? Porque assim, olha, para mostrar essa trajetória minha, né? Legal. Assim, parece que foi ontem. As mudanças na tecnologia, elas demoraram. Uhum. Agora é tudo muito rápido. Então, a escala 6x1, ela é necessária. Rever a escala 6x1 no mundo. Já existem experiências em vários países. Vou pegar o Reino Unido. O Reino Unido fez uma experiência piloto com um número de empresas. Eu não me lembro o número de empresas que fizeram parte desse projeto. Mas eu sei o percentual das empresas que, ao adotarem a escala 5x2, ao invés de 6x1, não quiseram mais voltar à escala 6x1. Elas entraram no projeto, reduziram um dia por semana, e quando terminou a experiência, depois de um tempo, as empresas não quiseram mais voltar à escala 6x1. Eu Por vi quê? uma experiência dessa. Por que não quiseram voltar? Diminuiu o número de atestados médicos, de faltas, aumentou a produtividade da empresa, o trabalhador ficou mais envolvido Uhum. e melhorou o ambiente de trabalho. Então, assim, significa que é possível, sim, que o mundo caminhe. Não é o Brasil, não. O mundo caminhe, já tem experiência, inclusive no Brasil, tá? Tem experiências sendo realizadas no Brasil de redução da jornada de trabalho sem redução do salário, e isso ser feito de uma maneira responsável e progressiva. Não dá para você dormir hoje com escala 6x1 e acordar amanhã com escala 5x2 ou 4x3. A Alemanha está fazendo experiência até 4x3, tá? Trabalha 4 dias e folga 3 dias. Porque aí tem mais tempo com a família, tem mais tempo para o lazer, tem mais estímulo para trabalhar no período que tiver no trabalho. Então, é uma coisa que é possível fazer. Eu defendo a redução da jornada 6x1, mas eu sei que não dá para a gente reduzir de uma hora para outra, até porque a gente precisa levar em conta o impacto que isso terá na indústria, no comércio, no setor de serviços, o impacto que terá para micro e pequena empresa, que é uma coisa, para média e grande, que é outra coisa. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado com uma transição. É igual a reforma tributária que nós aprovamos. A reforma tributária que o Brasil aprovou, tardiamente, mas necessária, ela tem uma regra de transição até 2033. Nós aprovamos ano passado. Até 2033. Ela não entrou em vigor ainda, ela vai entrar em vigor ao longo dos próximos anos.
uma mudança na escala de trabalho, que é uma tônica mundial, pessoal, é a gente fazer isso ao longo dos anos. E outra coisa, né? Já tem muitas empresas, especialmente após a pandemia, que utilizam o teletrabalho de maneira muito intensa. Tal do home office, né? Home office. Esses dias eu fui numa atividade, olha só que interessante, uma atividade lá em Alfredo Chaves, numa festa, um torneio de futebol de famílias. Encontrei uma jovem, veio me abraçar, falou assim, que bom que eu te conheci pessoalmente agora, sou sua eleitora. Eu falei, que bom, obrigado e tal. Mas ela não me conhecia pessoalmente, me conhecia das redes sociais, importância das redes. Ela falou assim, eu falei, você mora aqui? Eu moro aqui, mas eu trabalho em São Paulo. Eu falei, mas porque eu trabalho home office. Ela trabalha no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, mas trabalha home office. De vez em quando ela vai a São Paulo. E ela disse assim, olha, para mim é bom porque eu fico com a minha família, eu tenho metas a cumprir, eu cumpro as metas. Aliás, ela falou assim, felizmente, graças a Deus, eu sou uma funcionária, uma servidora que dou conta do meu trabalho e faço quase tudo home office. Então, assim, nós temos que pensar teletrabalho, né, home office, temos que pensar as novas tecnologias, inteligência artificial, e temos que pensar que é possível, porque o mundo está mostrando, a tendência no mundo está mostrando que reduzir a jornada de trabalho, aí encerro com essa frase, é bom para o trabalhador, mas pode ser bom também para as empresas, se for feito com responsabilidade e equilíbrio. Legal, bacana. Muito bom. Tem uma curiosidade aqui do Helder que acho que você não sabia, né? O Helder já escreveu o quê? Uns 9 livros? É escritor, né? E vou lançar o 10º. Eu sabia de um só. Pois é, vai lançar um agora. O 10º agora. O 10º. Vai ser isso aí da lamparina inteligência artificial? Isso aí é o projeto lá na frente. Mas, hein, é um bom título, hein? Da lamparina inteligência artificial. Muito interessante esse livro. Mas você vai lançar um agora aí de poesias. Você falou que... Eu assim, gosto... Eu não sei tocar violão, mas eu, por exemplo, eu desde os meus 18 anos que eu arranho alguma coisa no violão, né? Então, e o meu contato com violão, eu sou autodidata, eu toco muito pouco mesmo, não sou mas toco alguma coisinha, gosto de em casa de vez em quando de dedilhar alguma coisa e tal. Isso me estimulou muito a escrever. Então, desde os meus 18 anos que eu escrevo. Só que eu escrevia no guardanapo, na época ainda, na máquina de datilografar, de datilografia, e depois, com a era do computador, fui deixando isso tudo guardado. Quando eu fiz 50 anos, eu resolvi lançar o primeiro livro. E são livros de poesias, todos eles, né? Os 9 livros já lançados. Aí eu lancei um livro em comemoração aos meus 50 anos. O nome do livro é Palavras. Peguei textos que eu escrevi com 18 anos e textos que eu escrevi já com 50 anos e coloquei numa publicação. Isso, eu não imaginava que eu publicaria mais livros. Falei, vou publicar um livro. Eu gostei. Como diz o mineiro, eu gostei do trem. E como eu leio muito e gosto muito de poesia, eu acabei, né, escrevendo muito, sem compromisso também, porque eu não tenho nenhum compromisso de ter que escrever, mas as inspirações começaram a vir. Chegou a pandemia, aquele recolhimento forçado que nós tivemos me levou a escrever ainda mais. E eu já estou no 9º livro. De 2014 até agora 2025, 10 livros. Em 11 anos eu estou lançando 10 livros de poesia, todos eles de poesia. Lancei Palavras em 2014, Janelas em 2017, Plural em 2019. Em 22 eu lancei 2 livros, lancei Estações e Cheiro de Flor. 23 eu lancei o livro Tarde de Setembro, né? 24 eu lancei Tempo de Colheita. O ano passado, esse ano, agora em março, lancei Águas de Março e vou lançar o livro Presente agora, né, nos próximos dias. Então, assim, 10 livros. Rapaz, legal, hein? É uma experiência legal, assim. Com certeza. Para quem escreve um livro, né? Eu vejo às vezes o cara empolgado ali para...
Lançou um livro, pô, 10 diz que você tem livros. que plantar uma Uma árvore, ter árvore, um filho e escrever um Um livro. livro, isso aí. Eu plantei uma árvore, já plantei várias árvores. Já plantou várias árvores. Eu tenho 2 filhos. Já plantou os filhos, 10 já livros. plantou os livros. Pô, então você tá completo. Não, mas tem muita coisa Não pra tem fazer. muita coisa. Não, tá muito Muita novo, coisa, tá tem muito muita novo. Tá coisa com muita saúde aí. Acredito que você vai servir muito pra gente ainda. aí. Não, que Deus nos abençoe. Eu tenho atuado muito, quero continuar atuando, né? Como deputado federal. O ano que vem tem eleições, vamos ainda discutir o que fazer. Sim. Mas, enfim, tô muito feliz. Eu acho assim que tem muitos desafios. Eu sempre penso que a gente tem que melhorar a nossa atuação. Não tem essa história de que eu atingi o ápice, o máximo. Ninguém é perfeito, ninguém tem uma atuação, um comportamento que não possa ser melhorado. Sempre a gente pode melhorar. Tem que ter capacidade de autocrítica, então tem que receber as críticas, desde que elas sejam críticas. Porque, assim, quando não é construtiva, não é crítica. Não, sim, claro. A crítica, ela pode vir dura, mas não para te destruir, não para. Sim. Crítica é para você, olha, eu não concordo com você, Nobinho. Você vai dizer, eu também não concordo com você, não tem problema isso. Agora, eu não posso ir na linha da ofensa, da intolerância, do desrespeito. Isso Não, e você outras, não pode. concorda com a pessoa e você não quer ouvir também? Peraí, então deixa eu ouvir pra ver que talvez você vai falar alguma coisa que faz eu mudar o meu pensamento. Tá aberto, né, pra receber o outro lado ali, a Nobinho, crítica. Eu já aprendi muito com os meus adversários, tá? Eu não aprendo só com meus aliados, não. Eu, inclusive, quando eu ouço uma crítica, eu presto atenção. Será que a pessoa não tem razão? Ou se ela não tem razão em tudo, será que ela não tem razão em nada? Sim, Deve não, fazer eu diferença. particularmente também, eu e Juliana, a gente toda hora tá aqui também lidando com um monte de situações. Eu gosto também de ouvir quando a pessoa tem alguma coisa para falar de mim, ou quando ela discorda. Você é um bom ouvinte. Não, eu sou. E quando discorda, eu também não sou fechado pra isso, não. O cara vai Não, falar tem um que negócio assim, mas olha, você tá dando mole nisso aqui, eu ouço com propriedade. Eu ouço com Sim. propriedade pra me aprender. Porque o sábio, na verdade, ele pega aquela informação ali e ele evolui. Se você fica fechado às informações, você fica estagnado. Nobinho, tem uma frase, Juliano, do Guimarães Rosa. Eu, como gosto de ler muito, né? Esses dias eu estava lendo Guimarães Rosa. Ele diz o seguinte, que sábio não é quem ensina. Sábio é quem, de repente, aprende. Olha, fica a dica, né? Fica a dica. Sábio não é quem ensina, é quem de repente aprende. Ou seja, para você ser sábio, você não pode querer só ensinar. Você tem que aprender. É isso aí. Deixa eu fazer uma última pergunta. Pô, vai lá. Ah, Programa rapaz, infinito. nós estamos conversando com o deputado federal, nós temos eleição ano que vem. O nome dele vem aparecendo em todas as pesquisas Rapaz, eu recentes aí. sabia que você A ia última vir. que eu vi, ele pontuou ali na casa dos 7% para governo do estado. Helder, tem alguma coisa nesse sentido? Você pretende ser candidato a governador? Vocês estão debatendo essa questão interna no partido? Como que tá essa questão aí de candidatura aí do... Foi surpresa pra você aparecer seu nome? A gente não viu você fazer nenhum movimento desse aí. Eu e não seu vi nome você apareceu. falar que é candidato a Pois é. governador. Apareceu e apareceu bonito. Pois é. Bom, primeiro, assim, eu devo dizer a vocês que eu sou uma pessoa muito grata a Deus pela vida, por tudo que eu tenho, assim, sabe? Eu sou professor, estou no 7º mandato, embora assim, embora tenha muito tempo, mas as pessoas me veem ainda como uma pessoa com muito fôlego na política. Eu não estou com aquela imagem cansada. Por quê? Porque eu estou sempre me reinventando. Então, assim, sou muito grato a Deus e ao povo capixaba. E ao povo de Cariacica, em especial, que me deu 2 mandatos de prefeito e que colabora muito com os meus mandatos. Então, assim, sou muito grato. E confesso para vocês que eu não entrei na política por projeto pessoal e não tem razão nenhuma para eu ter um projeto pessoal. Então, assim, o Helder tem sonho de ser governador do estado? Não. Como eu não tinha sonho de ser prefeito de Cariacica. Depois eu quis. Assim, eu contei até aquele fato que aconteceu com aquela mulher Sim. que, na fila para fazer a compra, a crediário, ela falou o nome de Cariacica mais baixo, aquilo me tocou profundamente. Então, assim, projeto pessoal para ser candidato a governador eu não tenho. Mas eu também não tenho nenhum projeto pessoal. Eu acho que eu já recebi mais do que eu merecia, porque 7 mandatos, assim, o último eu tive a maior votação do estado,
120 mil votos, não é pouca coisa, é sinal de reconhecimento, como o Nobinho falou, ao nosso trabalho. Eu sou, obviamente, naturalmente, pré-candidato à reeleição em 2026. Agora, existe possibilidade? Existe. Qual é a possibilidade de eu deixar de ser candidato a deputado federal para ser candidato ao governo? Se tiver uma construção que vá além daquilo que eu tenho feito nas conversas políticas que estou realizando. Isso significa o seguinte: eu só serei candidato a governador se eu tiver o apoio aberto e explícito do presidente Lula, se isso for importante para o nosso projeto nacional e se tiver uma articulação também com o partido nacionalmente. Não serei candidato de mim mesmo, não estou lançando... Agora, essa possibilidade existe, nós estamos conversando sobre isso, mas vocês podem ter certeza, se o meu nome... E quero agradecer o povo capixaba pela menção aí de quase 7% numa pesquisa, empataram tecnicamente com outros que estão fazendo movimentos, né? É verdade. Então, assim, eu quero agradecer muito pela lembrança do meu nome. Agora, assim, não serei candidato de mim mesmo e não tenho projeto pessoal. Eu sou de grupo político, eu sou de projeto coletivo e, se for necessário, eu serei candidato a governador. Agora, não só para fazer palanque para o presidente Lula. Quero deixar claro aqui. Se eu for candidato, é para ser candidato. Para valer. Para valer. Né? Senão, eu serei candidato à reeleição. Mas eu queria aproveitar, já que você me fez essa provocação, Juliana, eu quero também aproveitar só um pouquinho aqui, rapidamente, para dizer o seguinte. 2 coisas sobre o processo sucessório aqui no Espírito Santo. Primeiro que nós estamos há 24 anos com 2 governadores, Casa Grande e Paulo Artung. Eles fizeram coisas importantes para o Estado e agora quem assumir o governo em 2027 terá novos desafios. Então, cada um deles fez coisas importantes nesses últimos 24 anos. E nós, certamente, especialmente se o ex-governador Paulo Artung não entrar na disputa, a gente não sabe ainda se ele será ou não candidato, nós teremos um governador novo no Espírito Santo. Quer dizer, um governador que ainda não governou o Espírito Santo. Se o ex-governador Paulo Artung disputar, porque o Renato não pode, o atual governador, aí você ainda tem a possibilidade de um governador que governou os últimos 24 anos continuar. Se não, nós teremos um governador que ainda não governou o Espírito Santo. Agora, o que eu sinto falta nesse processo? De 2 coisas em especial. Primeiro, é que não tem debate sobre o Espírito Santo. Só se debate nomes. Eu vou votar no fulano, no ciclano, no beltrano. Eu quero saber o seguinte, além dos nomes, o que a gente está pensando para o Espírito Santo? Se eu for candidato, eu quero discutir o Espírito Santo. Eu quero saber o que a gente vai propor para a educação, para o desenvolvimento econômico, os desafios que vêm aí com a reforma tributária, como fazer o dever de casa. O Espírito Santo é um estado pequeno, não tem um grande mercado consumidor, não terá por causa do nosso tamanho. E outra coisa, nós não podemos jogar fora as conquistas que o Espírito Santo teve nos últimos anos. Nós não podemos levar o Espírito Santo a nenhuma aventura. O que nós precisamos a partir do estágio em que nós estamos, o que nós podemos fazer de melhor para o Espírito Santo? Conversando com todos os segmentos da sociedade. Então, o que eu quero, independente de qualquer coisa, é debater o presente e o futuro do Espírito Santo. E acho que essa é uma reclamação que eu quero fazer. O debate está muito rasteiro, só se discute nomes. Eu quero saber o que os candidatos propõem para o Espírito Santo. Eu quero discutir o Espírito Santo. Eu quero saber, assim, qual é as possibilidades de o Espírito Santo ser um estado ainda melhor. Como que a gente incrementa o turismo do Espírito Santo? Como é que a gente regionaliza o desenvolvimento? Como é que a gente aprimora a educação, a agricultura familiar, o setor de rochas ornamentais, o polo de frutas do Espírito Santo, como que a gente integra Grande Vitória interior, como é que a gente melhora as ações de saúde, como é que a gente leva especialidades para todos. Então, assim, tem muito debate para fazer. Eu não estou vendo esse debate, eu acho ruim. Só se debate nomes. E os nomes não podem ser maiores do que os interesses
e os debates sobre o Espírito Santo. Então, essa é uma primeira coisa. E segunda coisa, que aí é uma reclamação minha, é que está muito cedo. Está muito antecipado o debate. Muito antecipado o debate, né? E eu quero dizer assim, que nós temos muitas contribuições ao longo dos tempos. Olha, eu estava na Assembleia à época, quando o crime organizado dominou aqui, a virada se deu lá no governo do ex-governador Paulo Artung. Quem estabilizou a Assembleia Legislativa foi o deputado Cláudio Vereza, que era o presidente. Eu estava lá nesse momento como deputado. Foi fundamental o papel do deputado Cláudio Vereza como um símbolo de resistência naquele momento, claro, junto com o governo do Estado, com o OAB, com o Fórum Reage Espírito Santo. Aquele foi um marco de virada e nós estávamos lá presentes. Depois, quando o Lula ganha a eleição, em 2002, e Paulo Artung ganha o governo aqui, com folha de pagamento atrasada, quem viabilizou quase 400 milhões de antecipação de royalties? O governo federal, né? Foi o governo federal, o governo Lula, na época com o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o Palocci. Aquilo foi fundamental para a gente estabilizar o Estado do Espírito Santo. E olha que nos últimos, de 2002 para cá, 2003 para cá, nos últimos 22 anos, os principais investimentos do governo federal no Espírito Santo foram feitos nos governos de Lula, uma parte no governo de Dilma. Investimentos importantes no sistema portuário, no setor elétrico aqui do Estado para dar segurança energética. Enfim, tem muito investimento. Agora, vamos pegar recursos do PAC e quero falar o seguinte, importante dizer, o projeto da duplicação da 262, do primeiro trecho, está quase pronto. Vai ter obra o ano que vem, tá? Uhum. De Viana até Vitor Hugo. O governo federal já autorizou. A 101, né, que está parada hoje, vai ser retomada a obra de duplicação. Então, assim, o contorno do mestre Álvaro tem um papel grande da nossa bancada, tá? Se não fosse a nossa bancada, aquela obra não teria sido inaugurada. Mas aquela obra teve 100 milhões quando a Dilma ainda era presidenta, depois ficou sem nenhum recurso do governo federal. O Lula inaugurou agora o ano passado, uma obra fundamental, todo mundo sabe, né? E é uma obra que tem recurso do governo federal. O Hospital Geral de Cariacica tem recurso do governo federal. Então, nós queremos discutir como integrar o Espírito Santo ainda mais e como a gente ter uma parceria. E se eu for candidato a governador com o apoio do Lula, eu quero dizer o seguinte, nós vamos trabalhar pela reeleição do Lula e a gente vê que o Lula voltou a ter um protagonismo importante nesse momento e eu, se for para disputar, é para valer. Para valer. E eu quero fazer um governo articulado com o apoio do governo federal. Aí o Espírito Santo vai ter ainda mais integração com o governo federal. Mas até lá, gente, eu sou candidato à reeleição, eu não quero ultrapassar o sinal, não. Tá certo. Sou candidato a federal e só discutirei isso se a gente tiver, de fato, uma candidatura que seja para disputar as eleições. Ganhar ou perder do jogo. Agora, você não pode ir para uma aventura. E o Espírito Santo não pode embarcar em nenhuma aventura o ano que vem, gente. Vamos preservar as conquistas que nós tivemos e vamos avançar. Discutir o Espírito Santo. Então, vamos parar de discutir os nomes e vamos começar a discutir o que a gente pensa para o presente e para o futuro do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine. Amém. Muito bom, hein? Fechamos. Então, fechamos aqui. Que bate-papo foi esse, hein, Legal, Julião? legal. Porra, top. Esse eu acho que é o que vai chegar mais longe acho quase 2 horas de programa, hein, Não, mas também não tem como... Se E- deixar, a gente vai mais. E tem muito assunto que nós não conseguimos tratar, hein? Com certeza. Pessoal, a gente estamos ficando por aqui. Acessa aí as redes sociais do Helder, com H, vai estar escrito aí. Uma pessoa boa, bem legal. Me surpreendi, não conheci aqui. Gente boa demais. Bem cabeça. E mais uma vez te agradecer, você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva aí no nosso canal. Confira se você ainda está inscrito. Às vezes o YouTube vai lá e tira os inscritos do canal. Isso aí acontece direto, a gente vê na internet, né, Nobinho? É verdade. Então, assim, confere aí se está inscrito. Se não tá, se inscreva. Gostou? Curta, comenta. Comenta discordo. aí. Eu discordo do deputado.
com todo respeito, vai lá e comenta, Faz seu discordo comentário, disso, isso aí. disso. Isso é democracia. Eu concordo. Vai lá, encaminha Exatamente. para aquele amigo seu que concorda Ó, também. não, inclusive o seguinte, ó, eu vou acompanhar lá no YouTube. Se tiver alguma pergunta para mim e eu puder responder, eu respondo. Fechado o bacana. negócio. Tá fechado aí, hein? Se tiver alguma pergunta direcionada pro deputado, ele vai dar a resposta lá. É isso, estamos chegando ao fim. Helder, Muito obrigado e até o próximo Muito CNB Cash. obrigado. Eu E que até agradeço. a próxima, Obrigado, Helder. pessoal. Valeu, gente. Tamo junto.